Boa noite. Vamos começar os nossos trabalhos de quarta-feira. Hoje vamos falar sobre equidade. Equidade. Bastante importante a gente conseguir falar sobre equidade. Coisa bem interessante. Parece simples, mas não é. Vamos dar aí o nosso minutinho para as coisas, as pessoas poderem entrar e a gente poder começar. Respira fundo, pega o teu caderno, né? Pega a tua caneta, e sabe que no meio do caminho o bicho pega, né? Respira fundo, sem medo, respira fundo. Você entender que é pra gente, que a gente precisa conversar, que a gente precisa entender como as coisas se manifestam na vida. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a gente saber, ter um entendimento de por que nós pulamos de verdade na nossa caixinha, né? A nossa verdade dentro da caixa, para a equidade. Por que a gente fez esse pequeno salto, né? Ou essas coisas que parecem bastante desconexas, por que a gente está juntando esses dois temas aí? Porque a minha verdade dentro da minha caixinha, tá? Ela é formada pelas impressões que eu tenho da vida, pela cultura que eu tenho, pelos meus hábitos, pela educação que eu tenho, pela educação que eu recebi, pelos costumes que eu tenho, pelos costumes culturais que eu tenho, né? Por tudo aquilo que eu recebi, né? Quando a gente fala recebi, é quando a gente pensa que isso entrou na nossa cabeça sem a gente raciocinar, sem ter muito entendimento do que estava acontecendo, né? O conhecimento começou a ser passado para a gente, até a gente começar a fazer escolha, até você entender o que é uma escolha, como a escolha se manifesta, você literalmente recebe. A partir do momento que você toma consciência, você vai começar a emitir as suas opiniões no mundo. E é aí que a coisa pega. Por quê? Porque eu preciso entender que o que tem aqui dentro da minha caixinha é a minha visão de mundo. Tá? E a minha visão de mundo não necessariamente corresponde à verdade das outras pessoas. Tá? A minha visão do mundo deve ser a verdade para mim. Respira fundo aí, fecha o seu olhinho, respira aí. Ouve bem o que eu vou te falar, tá? Ouve bem o que eu vou te falar. Esse é o ponto-chave da verdade dentro ou fora da minha caixinha. Para eu me manifestar no mundo, tá? E para que a minha manifestação seja coerente, para eu me manifestar, e para que a minha manifestação seja coerente, tá? Eu preciso viver aquilo que eu acredito. E é o que eu acredito. E aí nós vamos separar isso bonitinho assim para você. Legal. Por quê? Porque eu pego um determinado livro para ler, por exemplo, tá? Certo? Esse que a gente está colocando aí para vocês. Eu pego um determinado livro para ler, tá? E o que eu entendo desse livro faz parte do conjunto das ferramentas que eu tenho dentro da minha caixinha. E eu vou entender o que está escrito, né? De uma determinada forma. Tá? Você lendo o mesmo livro pode ou necessariamente vai ter, sobre alguns aspectos, uma visão diferente. Tá?
Eu comentei isso quando eu falei para vocês sobre aprendizado, sobre matemática. Por quê? Porque a gente sabe que cálculo matemático, tá? Ele pressupõe um raciocínio. E esse raciocínio pode ser feito de diversas maneiras. Tá? Embora a gente aprenda por determinadas fórmulas, por determinados caminhos, tá? Muitas vezes esses caminhos não são únicos. Vamos entender isso aí. Quando eu leio um livro, também não. Tá? Quando eu leio um livro, quando eu leio um texto, quando eu leio uma peça jurídica, quando eu tenho que estudar alguma coisa, a minha compreensão, ela é resultado desse conjunto que eu tenho, mais a minha vontade. Legal? Acho que até aí deu para entender. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Tá? A partir daí começa o meu problema. Qual é o problema? O problema que a gente tem de convivência, trocas com o mundo. Tá? Por quê? A maneira como eu me manifesto, ou seja, a maneira como eu pego o que está aqui dentro e coloco no mundo, tá? Deveria ser agregada a respeito, tá? Equilíbrio, bom senso, boa intenção, tá? Honestidade, verdade da maneira como eu compreendo. O que mais que eu posso botar aí? Tá? Muitas vezes, compaixão, bondade, tá? Ainda que em alguns momentos onde a gente esteja conversando ou que a gente precise trocar informação, como acontece em atendimento de consultório, muitas vezes a verdade ela é dolorosa. Tá? A maneira como a gente passa, ela machuca. A intenção não é essa. A intenção é que as pessoas tomem consciência das coisas. Tá? A ideia é que as pessoas literalmente se envolvam com a melhora das próprias vidas. Essa é a ideia. Tá? Então, quando eu vou me manifestar, eu boto a minha verdade para fora. Tá? Aí eu pulo para a equidade. Aí eu preciso entender assim, a minha verdade ela é absoluta? Não é. Tá? Não é. Aliás, preciso dizer para vocês que nenhuma verdade é absoluta. Principalmente quando a gente fala de campo científico. Tá? O que era conhecimento científico, base científica, vem sendo estudado e as teorias tendem a cair. Por quê? Porque eu vou avaliando o quanto disso tem de verdade no mundo prático, quanto eu vou conseguindo provar isso. Tá? E aí surgem outras visões que muitas vezes levam a outros resultados. Estou ofendendo alguém quando eu estou fazendo isso? Não. Estou tentando encontrar, estou tentando. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu estou tentando conseguir resultados diferentes e mais verdadeiros. Estou tentando buscar mais provas. Tá? Então, aquilo que eu vou manifestar no mundo não é uma verdade absoluta. E aí eu preciso entender que a maneira como eu penso é diferente da maneira como você pensa. E o mesmo direito que eu tenho de me expressar é o direito que você ou qualquer outra pessoa tem de se expressar. A gente precisa entender isso quando eu falo de verdade fora da caixa. Porque muitas vezes eu recebo uma visão que, para mim, ela parece ofensiva. E a maneira daquela pessoa pensar. E aí eu preciso mudar um pouquinho do meu crivo para eu poder ir para a equidade. Tá? Como é que eu faço isso? Preciso entender se isso é pessoal ou não. É a intenção da pessoa me ofender? É a intenção da pessoa brigar? A intenção da pessoa é entrar em conflito? Eu preciso começar a analisar isso. Tá? E preciso também entender de volta o quanto, certo? As coisas me irritam e me ofendem. Tá? Porque se as coisas me irritam e me ofendem, é porque alguma coisa bateu aí
que me incomoda. Tá? E aí eu preciso começar a entender por que me incomodou. Tá? Por que dói em mim aquilo que a pessoa está manifestando? Tá? Preciso separar o que é brincadeira do que é sério. Do que é a maneira da pessoa falar, com o sentido do que ela está falando. São coisas completamente diferentes. Tá? Tem gente que conversa e é extremamente irônico para conversar. É a maneira da pessoa. Tem gente que conversa e usa palavras agressivas. Mas é preciso entender o sentido. Tá? Para poder começar a estabelecer uma relação de igualdade. Desculpe. O que acaba acontecendo? Tá? A gente tem essa relação mal compreendida, por exemplo, como eu citei na última live, entre alunos e professores. Tá? Entre autoridade e você, entre médico e você, entre advogado e você, entre juiz e você, entre o engenheiro e você. Tá? A gente vai começar a entender, né, que se eu tenho uma dúvida, eu preciso conseguir expressá-la no mundo. Eu preciso tentar resolver a minha dúvida. Eu preciso tentar resolver a minha dúvida. Para eu resolver a minha dúvida, eu tenho que perguntar. Agora, como eu pergunto, se eu coloco a pessoa que vai receber a pergunta numa condição completamente fora da minha realidade? É assim que a gente foi ensinado a lidar com o professor. O professor é intocável. Tá? O professor é inquestionável. Como é que você acha que vai ter algum avanço? O professor é humano, falível. Tá? Ele pode ter lido errado, ele pode se enganar num conceito. Ele pode ter trocado o conceito. E se você tem a dúvida, abre o seu ouvidinho, abre a sua boquinha, manifesta. O que é manifesta? Conversa. Tenta esclarecer na vida, em todas as suas relações, quais são as suas dificuldades, quais são as suas travas. Porque é assim que a gente mudou o relacionamento, por exemplo, com filhos. Tá? Por quê? A partir do momento que você entende que a criança está viva e que ela se manifesta, você começa a tratar com equidade, você começa a conversar, você começa a tentar entender, você facilita o caminho. Por quê? Porque você está conversando, você não está só impondo, tá? Você não está massacrando, você está trocando. E como toda a troca, presta bem atenção nesse pontinho aí, tá bom? Como toda a troca, tá? Tem dificuldade, tem bloqueio, tem medo, tem a incapacidade momentânea, que é enquanto eu não entendi. Tem a vontade, se eu quero entender ou não. Então a gente precisa entender nas nossas relações que a frustração faz parte da vida. A gente precisa parar de brincar de vidinha simples, de passar a mão na cabeça de todo mundo, ou de ter essa visão de que você não pode, que a criança não pode ser confrontada, de que a criança não pode ser orientada, que ela precisa ser só livre, porque ninguém é só livre. Opa, equidade. Quando meu filho se frustra, eu me frustro junto. Quando meu filho erra e ele não é capaz de resolver e eu tenho que resolver, eu tenho problema junto, eu estou frustrado junto, eu tenho que me empenhar para conseguir resolver. E a gente está criando uma determinada forma de conversar no mundo onde a minha opinião, ainda que ela não seja agressiva, ela passa a ser negada. Opa, ouve bem o que eu estou te falando? Ouve bem, a gente está caminhando para um
um uso de direito ao contrário do ajuste, tá? Que é esse de eu não poder falar. Então você não pode falar. Eu não posso ter a minha opinião. Eu não posso falar sobre minoria. Eu não posso falar sobre orientação sexual. Eu não posso falar sobre aquilo que eu entendo da política ou aquilo que eu não concordo. Não posso falar. Opa, se eu não posso falar, certo? Eu estou sendo pressionado a não existir, a não me manifestar, a não entender o que se passa. Isso aí não tem nada de democrático, isso é impositivo. Opa, acorda para isso aí. Ah, quando você tem um relacionamento com pai, com mãe, com avô, com avó, com família, que ele não pode ser conversado nem questionado, é assim porque sem imposição. Isso não tem nada de entendimento, isso não tem nada de amoroso, isso não tem nada de democrático, isso não tem nada de respeitoso. Vamos começar a entender as coisas como elas são. Para de brincar, para de botar o véuzinho nas coisas. Aliás, aliás isso é bíblico. Tá? Para eu entender as coisas, eu preciso tirar o véu. Tá? As coisas têm um véu. As coisas são escondidas. Tá? A ciência é escondida. Acorda para o mundo. Aprende a conversar sobre tudo. Aprende a respeitar o todo. Aprende a olhar para a história e dizer como ela era e o que é que efetivamente precisa mudar. Tá? Porque não vai ser a gente tendo gênero fluido que você vai trazer respeito. Não vai. Sinto muito. Sinto muito. Para quem não gosta dessa conversa, eu sinto muito. Por quê? Porque gênero fluido é rota de fuga. Hã? Certo? A hora que eu, dentro da minha opção, posso te chocar e você não pode abrir a boca, eu estou te impondo, eu estou fazendo você engolir aquilo que eu quero e estou impedindo a tua manifestação. Isso não é democrático. Democrático é dizer que eu sou fluido e eu posso fazer o que eu quiser dentro da lei. Sensacional, você pode. Agora, eu ser obrigado, né, a ouvir e aceitar a sua manifestação quando ela é ofensiva, quando ela é agressiva, certo? Eu obrigar uma criança de 3, 4, 5, 6 anos a entender o que é gênero fluido e ela não tem nem o conceito de família formado na cabeça, isso é bastante agressivo. Tá? Isso é molde de personalidade. Eu estou impondo um molde para você. Isso não tem absolutamente nada de equidade. Acorda. Isso não tem absolutamente nada de equidade. Quando eu tenho equidade, é quando eu dou para você a mesma ferramenta para todo mundo. Quando eu dou para você o mesmo acesso para todo mundo. Opa, isso é equidade. Tá? Equidade é eu botar uma rampa, legal, para o cadeirante chegar no teatro. Eu botar um elevador para ele. Eu botar um elevador para quem tem problema de locomoção. Isso é equidade. Hã? Isso é equidade. Vamos entender isso aí direitinho. Hã? Agora, quando eu só posso me manifestar quando eu tenho um determinado grau, quando eu tenho um determinado título, isso não é equidade. Opa, não é. Não é. Há pouco tempo atrás, mulher não podia votar. Há muito pouco tempo atrás, mulher não tinha acesso à universidade. Tinha carreiras que a mulher não podia fazer. Tinha trabalhos que a mulher não podia fazer. Por quê? Porque não era igual. Não é? Era seletivo. Era privativo de quem era homem. Então você precisava ser homem para poder fazer. Você precisava ser homem para frequentar a universidade. Você precisava ser homem para ser diretor de uma empresa.
Então a gente está buscando, quando a gente fala de realmente começar a tratar as pessoas com respeito, eu preciso começar a dizer para você assim: vamos começar a lidar com as coisas com equidade. Aí sim, vamos começar a tratar as pessoas com equidade. Acorda, acorda para o mundo. Ei, acorda para o mundo. Vamos conversar sobre isso aí. Deixa eu só fechar um negocinho aqui. Então, acorda para o mundo. Fala a verdade. Qual é o raio da verdade? Ou a gente é igual, ou a gente não é. Ou a gente trata igual, ou a gente não trata. Ou a gente respeita igual, ou a gente não respeita. Hã? Ou a gente não respeita. Legal? Hã? Então os pais não podem, você não pode bater na bunda do seu filho. Opa, saiu a palavra errada, mas saiu. Beleza? Você não pode brigar, você não pode. Legal? Mas o teu filho pode. Teu filho pode gritar com você, ele pode gritar com os outros na rua, ele pode gritar com o professor, ele pode agredir o professor. Opa, não estamos aí. Nós estamos falando de equidade, nós estamos falando de inversão de valores. Certo? Tá? O cara pode invadir a tua casa, estuprar a tua família, ele entra lá no presídio lá, você tem que dar tudo para ele, ele não tem que trabalhar, você tem que trabalhar para pagar imposto. Ele não tem. Porque ele tem direito humano. Ele tem. E você? E você que sofreu a violência? E ele fez? Você não tem direito? Isso é equidade? Isso é equidade? As pessoas que furaram a fila do Covid para serem vacinadas, beleza? Estão pensando em equidade? Estão pensando em respeito? Estão pensando nas outras pessoas? Não, não mesmo. Você acha? Você acha? Você acha que o cara que joga comida fora porque ele não quer vender, ele não dá para os outros que não têm, mas ele vai jogar fora? Está fazendo as coisas com equidade? Vai jogar fora. Não serve para ele. Não serve para ele. Acorda para o mundo. Não serve para ele. Não serve. Responde aí para mim. Não foge, não. Pensa aí para mim. Tá? Opa, continua aberto. Conta aí para mim. Quando seu pai, que é seu pai, é intocável, ele fez é do jeito dele, só faz o que ele quer, do jeito que ele quer, isso é equidade? É mesmo? Já pararam para pensar nisso? Se tu começar a dar tratamento igual. Quando eu falo de tratamento igual, é para tudo. É para tudo. Então, quando eu abro a minha boquinha, tem que começar a abrir a minha boquinha com equidade. Então, se eu tenho a minha religião, a minha convicção, os outros têm direito de ter a religião deles, a convicção deles. Tá? Certo? É a mesma coisa. Então, se eu tenho a minha religião, então eu compro uma caixa de som, boto na porta da minha casa, boto o som para todo mundo ouvir. Isso é equidade. Agora, quando os caras querem fazer culto gritando na rua, legal, aquele som incomoda todo mundo, é equidade, ele tem direito. Beleza. Se ele tem esse direito de incomodar todo mundo, cadê o teu direito de não ser incomodado? Cadê? Onde é que ele ficou? Quando você identifica que alguma coisa está errada e você não pode falar, legal? Que você identificou, você está lá com a letrinha da lei na sua mão, você sabe que está errado, e aí você tem que arrumar um jeito
de denunciar, e essa denúncia tem que começar a ser averiguada, porque pode ser que a pessoa não... nós estamos perdendo a noção das coisas. Estamos perdendo a noção de certo e errado. Simples. Simples. Nós estamos trocando a noção de certo e errado simples, tá? Para uma noção de eterna suposição. Olha só. Então, se for minoria, a minoria já ganhou. E você está oprimindo. Tá? Então, quando você chega na porta do hospital e o hospital não tem condição de te atender, mas ele tem condição de atender o cara que paga, isso é equidade? Isso é equidade? Isso é. Quando o cara que contratou você não consegue te pagar, legal, porque ele está com um problema, você não tem problema? E não está lá na lei dizendo que a responsabilidade é risco do negócio, então ele tem que pagar quem trabalha? Ele não pode perder a Mercedes dele. É disso que nós estamos falando. E quando a gente está falando dessa pseudo-igualdade, quando a gente está falando desse pseudo-socialismo, legal? A gente precisa dividir para todo mundo. Cima para baixo igual. Pega todo o dinheiro que tem, diminui pelo número de cabeças e distribui. Igual. Por isso que a gente não tem equidade. E quem está lá em cima diz assim, pô, espera aí, eu preciso ter mais recursos que os outros, eu estou cuidando dos outros. Não. Não, não, não. Não. Tira isso da tua cabeça. Não. Não. Que você paga para ter um carro público, legal? E o carro público passa no sinal vermelho, ele queima pneu, ele pode bater, ele pode subir em cima da calçada. Isso é equidade? Isso é equidade? É equidade quando você entra numa sala de aula para assistir a mesma matéria e a pessoa que não fez esforço nenhum tem a mesma nota que você? Isso é equidade? Equidade é a pessoa que está lá no trabalho, ela não trabalha, você faz o teu trabalho e o dela, e ela recebe, você recebe, mas ela recebe sem trabalhar? Isso é equidade? Pensa aí, pensa aí, pensa aí, pensa aí. Começa a pensar. Parece que hoje eu estou mais político. Não estou. Só estou dando exemplos práticos para vocês sobre como é a vida na prática. Isso não adianta eu botar na lei, porque na lei não funciona. A lei não está pensando em equidade. Equidade vem depois. Legal? Tá? Todos iguais, todos são iguais perante a lei. Mentira. 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 Eu provo para o juiz que quiser. Mentira. Legal? Simples assim. Simples assim. Que quando um político não é julgado, ou quando ele é julgado, mas ele não pode ser condenado, ou quando ele vai usar a tornozeleira dele eletrônica em Miami, não é bacana? Quando você acha o dinheiro dentro da casa dele, quando as coisas têm o nome da família dele, você precisa avaliar, porque não pode ser, certo? Pode ser que, de repente, alguém gosta tanto dele que deu tudo para ele. Mas o dinheiro estava na casa dele, na parede da casa dele. Estava na conta dele. Ele está falando para você, tem um monte de gravação onde ele diz que ele recebeu. E aí? E aí você faz o quê? Você trata todo mundo com equidade ou ele
não pode ser culpado. E o cara que rouba uma galinha para comer, ele vai ser culpado, porque ele roubou galinha e não tem quem defenda. Ele não tem o mesmo direito, ele não tem a mesma grana para pagar, para ele ser julgado. Então, enquanto a gente valorar o mundo, por isso aqui, ó, Massari, dinheiro, capacidade, poderio econômico, nós não vamos ter equidade nunca. Enquanto a gente validar o mundo por acesso à educação, a gente vai continuar tratando índio, aborígene, tudo como coisa e não como pessoa. Enquanto você não equiparar os direitos de homem, mulher, certo? Transex, supersex, menos sex, no sex, a gente tem que ficar escalonando categoria ao invés de dizer se é gente ou se não é, nós não vamos ter equidade nunca. Então cabe a você, cabe a mim, começar a fazer o meu caminho no mundo com equidade. Tratar as pessoas com equidade. Me manifestar com equidade. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Se você me provar que o que eu acho que está certo está errado, eu tenho que entender e tenho que aceitar o que você está me falando. Você está me provando. Sensacional. Mas você precisa botar verdade, você precisa provar. Deu para entender isso ou não deu? É assim que funciona. É onde que uma religião é diferente da minha e ela tem menos acesso para Deus, ela é menos pura ou ela é menos sagrada. Você não vivencia. Como é que você pode dizer? Como é que você pode chegar para os outros e dizer assim, essa tua aí está errada? Não pode. Você não conhece. Você não tem vivência. Você não tem entendimento. Eu posso conversar aqui porque a gente estuda isso. A gente discute isso. A gente convive com quem faz parte das diversas religiões. E aí você vê as visões de mundo que são exatamente iguais às nossas. A estrutura, a base é a mesma. Respeito. 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 Obediência. Observância. Equidade. Equidade. Igualdade de tratamento. Vocês vão começar a entender isso. Porque senão, vocês vão entrar em determinados templos que ainda dizem assim, homens para um lado, mulheres para o outro. É a visão. A gente tem que respeitar essa visão. A gente tem que respeitar essa visão. Concordo, entendo isso. Só que a gente precisa entender que essa visão tem que ser para tudo no mundo. Opa! Aí tem que ser igual. Aí tem que ser equânime. Porque se eu tenho o direito de ter um monte de mulher, a mulher também tem que ter direito de ter um monte de homem. Aí ninguém quer. Aí ninguém quer. Eu posso adotar cachorro, mas eu posso destratar criança. Um cachorro eu não posso tratar mal. Posso abandonar. Mas eu posso abandonar a criança. Eu não posso deixar o gato sem comer. Legal? Mas eu posso deixar criança e idoso sem comer. Como é que é isso aí? Conta aí para mim. Reparou que a verdade dentro da caixa ela começou a variar. Começou a ser difícil você entender o que é verdade dentro e fora da caixa. Se você esqueceu o bom senso na gaveta, não tem como conversar. Se você se abraçar com a culpa, legal,
Por quê? Porque o teu pai, a tua mãe, teu chefe, o teu professor não gostou da conversa? Meu amiguinho, você está ferrado. Teu pastor, teu padre. Legal. Eu costumo dizer que padre não pode dar conselhos sobre casamento, que não casa. Não casa, não casa. Hã? Legal? Tem que viver. Se faz voto, vive pelo voto. Ninguém obrigou a fazer voto. Então não pode ter um padre aí, certo? Que tem relações sexuais com meninos, meninas, legal? Que tem relações sexuais com mulheres, que abusa dos outros, legal? Ah, mas é porque a minha vida, ela é uma vida muito sacrificada. Opa! Para! Para. Você escolheu. Aí que tá. Você escolheu. E pela tua escolha, você não tem direito de subjugar ninguém. Não tem. Ninguém tem direito de estuprar ninguém. Ninguém tem direito de abusar sexualmente de ninguém. Ninguém tem direito de abusar profissionalmente de ninguém. Ninguém tem direito de abusar da sua autoridade em cima das outras pessoas. Ninguém. Acorda. Ninguém. Para de separar. Ah, porque se a gente quer consertar o mundo, a gente precisa parar de dar privilégio. Eu não posso ouvir do meu papai, da minha mamãe, certo? Eu não posso falar para o meu filho, eu não tenho tempo de cuidar dele, porque o papai trabalha. Porque eu tenho que cuidar de outras coisas. Isso chama canalice, meu. E se você não tem como cuidar, não assuma a responsabilidade de. Ah, mas eu queria uma família numerosa e não dou atenção para ninguém. Não é legal? Que raio de família numerosa é essa que você queria? É para quê? É competição? Competição de espermatozoide. Não é? Vamos ver quantos filhos eu consigo botar no mundo. E não olho para a cara deles. E vejo todo mundo ferrado, emocionalmente demolido, fazendo escolha errada para a própria vida, sofrendo, deprimindo, que é por isso que a gente está assim. Por isso que a gente está tratando desvios de atenção, estados de trauma, não é? Depressão profunda, como se fosse normal. Opa, acorda para a vida, nós estamos denegrindo a vida. Enquanto sociedade, nós estamos denegrindo a vida. Quando a gente coloca, certo, o sofrimento, o estado alterado como normal. É normal. É normal. Acorda para isso aí, gente. As pessoas estão achando bonito dizer assim, eu tenho um traço de autismo. Nossa, eu sou autista. Acorda. Eu sou deprimido. Eu não durmo sem tomar. Eu preciso tomar Lexotan, senão eu não durmo. Vai se tratar, meu. Não é normal. É porque eu trabalho muito. Não é normal. Não é normal. Viver de antidepressivo não é normal. Surtar não é normal. Tratar os outros mal não é normal. Viver de mau humor não é normal. Estar sempre insatisfeito não é normal. Não dar atenção para as pessoas não é normal. Separar pessoas pelo seu credo, cor, raça, opção sexual não é normal. Por gênero não é normal. Segregar pessoas por causa da sua escolha política não é normal. Por causa do seu time de futebol não é normal. Você não conseguir
dá atenção para os seus filhos, mas você tem que ver o jogo de futebol, não é normal. Você não ter compromisso com a tua família, mas você ter compromisso com a cerveja, não é normal. Você abre aí tudo quanto é humorista, droga, sexo, bebida. Isso é o normal? É isso aí mesmo? Todo mundo tem que usar droga? É isso aí mesmo? É isso? Ou isso é uma cultura que está vindo? Legal? Eu quero ser torto, então todo mundo tem que ser junto comigo. Vai ser torto, cara. Vai ser torto. Problema teu. Viva a consequência. Viva a consequência das suas escolhas. Mas não imponha as suas escolhas para todo mundo. A sua escolha torta é o normal. Não é normal. Não é normal. Baseado nisso que você vai olhando, hoje a gente está estudando determinados. A gente está vivendo num mundo que está contaminado. Não é aqui, Brasil, é o mundo. O mundo está contaminado por fertilizante, contaminado, metal pesado, contaminação, o lixo de todas as nascentes do mundo. Legal, oceano contaminado, selva contaminada. Normal, precisamos evoluir. A que preço? Porque se eu faço isso hoje, legal, aquilo que está escrito lá na lei, onde a gente diz que a gente tem que tentar manter o mundo, com todos os recursos para as futuras gerações, e eu só faço o que eu quero, onde é que está? Onde está a equidade com as futuras gerações? Conta para mim. Conta para mim. Onde é que está? Onde é que está? Quando eu vou lá, ó, legal? Eu estou aqui, ó, estou no Brasil, legal? Eu tenho um filtro na minha casa, tá bom? Aí eu boto água no meu copinho, a minha água está limpinha, embora não esteja, ela está contaminada com um monte de coisa, cloro, mas tem uma molecada que está tomando água, legal? E aqui dentro está cheio de larva, está cheio de lixo, está cheio de lodo. É igual? É igual mesmo? É igual? Quando tem um monte de gente capaz por aí que não tem o mesmo emprego, um filhinho de papai que foi colocado, legal? Ou de alguém que burlou o sistema para estar aí no emprego, é normal? É equânime? É isso aí mesmo? É equânime? É equânime quando você tem um juiz que não permite que um pai veja um filho, que uma mãe veja um filho, mas visita íntima no presídio pode. É liberado. Isso é equânime? Isso é igual? Isso é igual mesmo? É igual? É igual. Por que vocês não começam a pensar nisso aí, nas coisas simples da vida, que é o meu convite para vocês hoje. Começa a pensar nisso nas coisas simples da vida. Começa por você. Começa pela maneira como você, falta de amor pelas futuras gerações e respeito pelas gerações passadas. Exatamente, meu querido. E se a gente não vive respeito hoje, se eu não sou capaz de olhar a pessoa que está do meu lado, legal? E reconhecer o que ela faz, e eu troco o que a pessoa faz, a ajuda que ela me dá, certo? Aonde ela me é útil por um título, por um favorecimento, legal? Eu não estou respeitando quem está vivo junto comigo.
Hã? Legal? Quando eu tenho dinheiro para tomar a minha cerveja, que eu mereço, eu trabalho e eu faço, legal? E o meu filho não tem comida, mas eu preciso beber, eu não tenho respeito. Legal? Tá? Hã? Quando eu crio filhos e filhas de maneira diferente, hã? Meus filhos podem tudo, minhas filhas não podem nada. Por quê? Porque são mulheres. Onde é que isso é igual? Onde é que isso é respeito? Hã? Na verdade, você tem que ensinar a tua filha a não passar linha e o teu filho não passar linha também. Que a gente continua falando que a mulher é responsável pelo estupro. É isso que acontece no mundo todo. Não é só aqui não, meu. Não adianta falar que a gente é subdesenvolvido. Não, não. No mundo todo a mulher tem que provar que ela não está sendo violada. A mulher tem que provar que ela não deu brecha, que ela não deu mole, que ela não incentivou. Para, para, para. Para. A gente tem que começar a olhar para as pessoas que estão do nosso lado com verdade. Quando o teu filho faz um ato de maldade, quando ele abre a boca e se manifesta de uma maneira torta no mundo, você tem que sentar com ele e corrigir. Ah, não, é criança. Criança mata igual, viu? Desculpa te falar, mas criança mata igual. Vou falar um negócio hoje que as pessoas que têm mais idade não vão gostar, mas é a verdade. Tá? Uma coisa é você ter a lei do idoso, você tem que respeitar o idoso. Outra coisa é o idoso não ter respeito por mais ninguém. Não é? Porque não, ele não só passa na fila. Não é? Aí ele vem e não, ele quer tirar a pessoa que já está na fila da fila. Legal? Porque ele tem direito. Hã? Ele tem direito. Tem direito de tratar todo mundo mal. Ele tem direito de ser desrespeitoso. Opa, onde é que isso aí está na lei? Ele tem esse direito aí. Acorda. Acorda, gente. É isso que a gente está criando. É isso que a gente está criando. Hã? Aí eu sei que eu tenho uma criança, ela está com 38. Mas quando tiver 18 anos, ela tem a ficha limpa de novo. Porque que o traficante, o cara está dando um revólver na mão dele, porque sabe que ele vai passar 2 anos só. 1 ano, 2 anos. Se a gente sabe disso, por que está acontecendo? Explica aí para mim. A nossa verdade fora da caixa, legal? Ela está limitada a uma verdade condicionada pela caixa de alguém que não quer ninguém livre. Que quando um pai de família tem que pensar, legal, que para pedir, subir a rua, ele tem que pedir licença para o traficante, vocês precisam começar a repensar a vida. Legal? Tá? Quando tem um monte de juiz no mundo que vê primeiro o direito do bandido, depois o direito do policial, legal? Tá? Porque se o bandido morrer, abuso da polícia. Se o policial morrer, exercício do dever. Se o cara que está cuidando de você erra, ele é imprudente, olha só. O médico não pode errar. Legal? Mas o cara que faz a tua comida pode errar. Você pode errar atravessando a rua onde você quer. Você pode estacionar na contramão. Você pode. Olha só. Parece que é o doideiro que eu estou falando hoje. Parece que as coisas são desconexas. Mas elas não são. Estou falando para vocês que para eu poder ter equilíbrio, para a gente poder ter manifestação verdadeira, aqui ó, legal? Lá fora da caixa, eu tenho que ter respeito em absolutamente todas as direções. Respeito igual. Não é respeito por faixa de idade. Legal?
O idoso merece respeito? Merece. O cara de meia idade também. O cara que está trabalhando também. A criança também. E aí? É igual? O policial também. O juiz também. Você que é vendedor também. A gente que é professor também. Tem que ter respeito para todo mundo. Você precisa ter uma diretriz onde a gente fale a verdade. Agora a gente tem uma norma e não pode reprovar os outros mais. Olha só que legal. Por quê? Porque a falha é do sistema. Ninguém corrige o sistema. Tem que passar de ano. Aí eu ensino alguém a não fazer nenhum esforço e passar de ano. Onde é que isso vai ser melhor para a sociedade? Onde é que isso vai corrigir o mundo? Quando? Quando? Porque se eu estou ensinando isso, é a mesma mentalidade, é o cara arrumar um emprego e ele não trabalhar. Ele precisa ganhar. E aí? E aí? É assim que está lá em cima. Você precisa entender que o mundo ele é de cima para baixo. Lembra do assim na terra como no céu? É igualzinho. Legal? Hã? Porque você é prestador de serviço. Legal? Você tem aposentadoria vitalícia? Não tem. Trabalha 4 anos, tem aposentadoria vitalícia. Tem um carro à disposição, segurança à disposição. Não estou falando só de ex-presidente, não. Estou falando de direito das pessoas. Tem gente que tem 4, 5, 6 aposentadorias. Hã? E um monte de gente que trabalha, que você sabe que trabalha e não consegue pagar, não tem direito a uma. Tem um monte de gente que trabalhou a vida toda para ganhar salário de fome. Onde que isso é igualdade? Aonde que isso é equidade? Aonde que é? Aonde é? Onde que uma mulher tem que mudar a personalidade dela, certo? Ela tem que trabalhar ouvindo gracejo, certo? Porque ela é mulher. Isso é normal? Todo mundo faz. Aonde que isso é normal? Onde é normal? Aonde você acha que é normal, certo? Que é o que você tenha que ouvir as pessoas se beijando na rua, se agarrando no meio da rua, porque elas fizeram uma opção sexual diferente de você. Isso não é racismo, gente. Não é preconceito. Chama-se lugar, você quer beijar, beija onde você vai. Mas você não precisa beijar para o mundo. Legal? Você não precisa andar pelado para o mundo. Você não precisa botar alguém pelado em todo o filme, em toda a novela, em todo o comercial. Você não precisa botar. Porque eu tenho o direito de ter a minha escolha, você tem o direito de ser a sua. Você escolhe o que você quer. Mas a gente precisa voltar a ter um limiar equânime de respeito. É isso que nós estamos perdendo. E não é no Brasil, é enquanto humanidade. Enquanto humanidade. Sabe por que é invertido? Você quer entender por que é invertido? O Brasil recebe um monte de refugiado que trabalha sem licença. Legal? Eu não sou contra, eu sou 100% a favor. Desde que você permita que quem também quer trabalhar seja tratado da mesma maneira. Então, o cara sai do país dele, legal? Você tem a obrigação de dar para ele comida, moradia, escola, trabalho, acesso à saúde. Mas para quem nasceu aqui, você não dá o mesmo direito. Isso não é equidade. Não é? Sinto muito. Hoje deve ser o dia do sinto muito para mim. Eu sinto muito. Legal? A gente está muito mais preocupado em dar para as pessoas o acesso a um telefone celular do que acesso à educação. Então todo mundo tem telefone celular. E aí eu fico pensando assim, se as pessoas conseguem lidar com um telefone celular sem nenhum treinamento, se elas conseguem baixar todos os aplicativos, elas falam, beleza? Por que elas não têm obrigação de passar na escola?
Por que a gente não tem escola para a nossa população? De verdade. Por que a gente não tem vaga de creche? Por quê? Por que a gente não tem vaga de posto de saúde? E não adianta botar a culpa no governo. A culpa não é do governo, é nossa. A culpa é nossa. Quanto você for omisso na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu tratamento de equidade com os outros seres humanos, a gente não corrige essa pirâmide. Legal? Não corrige. Vocês precisam aprender de cima para baixo que quem faz errado protege quem faz errado. Não protege quem faz certo. Acorda. 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 Tá? Quando o Vaticano vai lá e condena um monte de padre, legal, por pedofilia, ninguém bota no jornal. Ninguém põe. Ninguém põe. Legal? Ninguém põe. Então a gente precisa começar a ver as coisas acontecerem sem que a pessoa que está privada do seu direito, certo? Tenha direito de se manifestar. É ao contrário. Eu estou privado do meu direito e se eu reclamar, eu ainda vou passar por um processo vexatório. Vou ser exposto, vou ser apontado. Eu estou questionando o político, eu estou questionando a autoridade, eu estou questionando a escola, eu estou questionando o padre, eu estou questionando o pastor. Não estou questionando, estou provando. Provando. Ah, mas aí ele tem a benéfice que você não tem. É isso, gente, é isso que a gente precisa entender. Eu quero que vocês aprendam a lidar com a coisa igual. Legal? E se vocês não sabem lidar igual, não tem como corrigir. Bom? Para você que é papai e mamãe, vou dar só um exemplo para você. Legal? Quando tem festa da escola, tá bom? Certo? E você ficar de pé na frente de todo mundo para tirar foto do teu filho, essa é a educação que você está dando para ele. Quando você para na fila dupla para deixar teu filho na porta da escola, essa é a educação que você está dando para ele. Hã? Quando você fura a fila, essa é a educação que você está dando para ele. Então não fala nada. É isso que a gente precisa corrigir. Não é coisa grande. A coisa grande só corrige a partir do momento que a gente corrige a pequena. Ela que é de todo dia. Você aprender a ter respeito todo dia, toda hora. E não só quando tem gente olhando. Ah, mas eu estou com pressa. Legal? E é difícil parar na porta da escola. Legal. Mas tem gente que para. Então, se tem gente que faz certo, por que a média não tem que fazer certo? Porque a gente deu direito para o folgado. A gente está dando direito para o desrespeitoso. E quando você fala, fica todo mundo doidinho. Porque, tá com pressa, eu estou trabalhando e você não está? Pensa nisso aí. Pensa o quanto você quer de tratamento equânime na tua vida. Quanto você quer de verdadeiramente de igualdade. Quanto você acha que todo mundo é filho do mesmo Deus? Tem o mesmo direito. Tem o mesmo direito a ter bênção. Mas a gente precisa ter o mesmo respeito, a mesma obrigação, o mesmo compromisso. A mesma, as nossas realidades são diferentes. Eu entendo isso. A gente tem que interagir com o nosso meio, tem que fazer o acerto. No nosso meio ambiente, nosso meio cultural, eu entendo isso. Mas enquanto humanidade, as nossas necessidades são as mesmas. As nossas necessidades são as mesmas. Então eu preciso olhar para quem está do meu lado e ter o mesmo respeito que eu quero que tenham por mim, para ter pelas outras pessoas. Isso que se chama, certo? Equidade. É isso que chama. É isso que chama.
Equidade não chama eu entrar no supermercado e só quem tem o cartão do supermercado tem direito à promoção. Quem está lá e só tem direito a ter o desconto porque trabalhou que nem um doido, não consegue nem ter o registro na carteira, não tem o direito a ter promoção. Isso é equidade? Ou isso é controle? Então eu gostaria muito, para a gente poder conversar, talvez só na outra semana, porque na sexta-feira a gente não vai fazer live, eu estou levando a minha filha para fazer o mestrado dela, né? Ela trabalhou para ter o mestrado da vaga. Não veio de graça. Tá? Certo? Ela foi lá respeitando os critérios, beleza? Tá lá. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre respeito de cima para baixo, do livro para fora. Você acha que o livro é a Bíblia? Pode ser também. Mas é do livro. Mas não é só o livro da Bíblia. É o livro da vida. A gente começar a entender quem é quem na vida para eu aprender a respeitar. Legal? Sinto muito que hoje a gente tenha apertado um pouquinho mais vocês, para vocês pensarem no que realmente é respeito. Tá? Eu sou Rodrigo Pereira, transmitindo do Transcendência Real, esperando que cada um de vocês faça a sua parte para fazer desse mundo um mundo verdadeiramente melhor, baseado em amor, respeito, justiça, justiça no sentido estrito da palavra, justiça social, justiça econômica, justiça cultural. Beijoca para vocês, amo vocês. Nos vemos na próxima quarta. Grande beijo. Boa noite.